Boa noite, meus queridos e queridas. Que maravilha, hein? Boa noite mesmo, né? Podemos nos encontrar aqui depois de bastante tempo que eu não vinha aqui nesse grupo. Hoje deu certo de nós podermos comparecer aqui para podermos compartilhar esse momento na presença de nosso Senhor, vivendo a graça do Espírito Santo em nossas vidas. Vocês já me conhecem, eu acho, todo mundo. Benedito? Benedito está lá atrás, chegou agora. Que bom que você está aqui também, saudade. Vocês me conhecem, sou o Gatti, né? Casado com aquela princesa que está do lado, princesa não, rainha. Está ali, ó. 42 anos de casamento, 46 anos de grupo de oração. E com grande alegria estamos aqui hoje para trazer essa palavra para todos nós hoje. Primeiramente para mim, depois para vocês. Quem de vocês aqui foi na missa ou veio na missa ou na celebração no dia de ontem? Quem participou da missa ou da celebração? Ontem foi domingo, né? Que pena que nem todo mundo participou. Porque o domingo é o dia de preceito nosso, de nós participarmos da Santa Missa. Sabe o que é preceito? É o mínimo que nós devemos fazer para sermos cristãos católicos, né? Então, a gente buscar a participar todos os domingos. A não ser que você participou no sábado à noite. No sábado à noite também a missa, ela vale como preceito, né? Mas todo domingo, todo mundo que é católico deve participar da Santa Missa. Mas eu queria dizer para vocês que no Evangelho de ontem, Jesus fez duas perguntas. Primeiramente, ele perguntou no dizer do povo: quem dizem ser o Filho do Homem? Os discípulos andavam no meio das pessoas, né, e escutavam alguém falando: aquele é o fulano e tal. Aí disseram para ele, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Jesus, então, olhou nos olhos deles e disse, olha a diferença, a pergunta. Primeiro ele perguntou no olhar, no dizer do povo. Depois ele perguntou para eles que conviviam com Jesus. E vocês? Quem diz ser o Filho do Homem? Pedro levantou-se e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogiou a ele e disse, né? Muito bem, Pedro. Você respondeu isso, não foi pela sua razão humana, pelo seu conhecimento, mas foi pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus que habita em você. Então, irmãos, hoje o Senhor nos trouxe aqui para nós recebermos esta palavra que está em Efésios 1, de 3 a 12. Quem tem sua Bíblia aí, faz favor, abra em Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 12. Quem tem a Bíblia Ave Maria é a página 1498. O tema da nossa pregação: pelo sangue de Cristo temos a redenção, a remissão dos pecados. Pelo sangue de Cristo temos a redenção, a remissão dos pecados. Acharam, pessoal? 1498. Ali onde está escrito hino de louvor à providência de Deus. Vamos lá então? Boa noite, senhor. Tudo bem? Graças a Deus. Que bom, tem que rezar sempre, né? Sempre rezando. Então vamos lá agora?
Vamos escutar a palavra do Senhor? Amém, gente? Vamos lá juntos, hein? Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por Ele no bem amado. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas de sua graça, que derramou profusamente sobre nós, em torrentes de sabedoria e de prudência. Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Nele é que fomos escolhidos, predestinados, segundo os desígnios daquele que tudo realiza por um ato deliberado de sua vontade, para servirmos à celebração de sua glória. Nós que desde o começo voltamos nossas esperanças para Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados e amadas, o que nós podemos enxergar, o que nós podemos entender neste texto que nós acabamos de ouvir? Deus planejou a nossa salvação de cada um de nós, desde o princípio do mundo, desde antes da criação. Deus já planejou que todos nós seremos salvos. E Ele nos escolheu e nos abençoou com todas as graças espirituais. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, com o grande propósito de que nossas vidas existam para o louvor de Deus. A nossa vida existe para o louvor de Deus, para louvarmos a Deus. Como nos diz a palavra, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, desde o começo, Deus já disse. Ele disse: façamos. Não era só o Pai sozinho que estava falando. Ele estava falando com Jesus e com o Espírito Santo também. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que é semelhança? O que é a semelhança? Semelhança vem da palavra semente. Então, a semente de Deus está plantada em cada um de nós, e Deus habita em nós por isso. Nós fomos tirados do tronco da árvore divina e recebemos este enxerto, essa semente, que nos faz viver também com a vida de Deus em nós. Amém, pessoal? Então, essas sementes foram semeadas, plantadas em nós para frutificar vida eterna.
A nossa vida, ela não é só para esse tempinho que nós estamos passando aqui na Terra. 68 anos eu tenho, não sei quantos você tem, não é? A Neia tem 65. Não é só para esse tempo. Se nós morrermos agora, com essa idade nossa, nós vamos continuar vivendo na glória de Deus. Desde que, depois vocês vão saber, não é? Então, essa semente de vida eterna, ela foi, como se diz, concretizada em nossa vida com o nosso batismo. Quando nós somos batizados, aquela semente foi carimbada, foi plantada ali, foi cuidada e ela nasceu em nós com vida de Deus na nossa vida. Adão e Eva, vocês já viram falar em Adão e Eva, né, gente? Sim ou não? Ah, todo mundo sabe, né? Então, Adão e Eva foram os primeiros criados à imagem e semelhança de Deus. Quando eu era criança pequena em Barbacena, quando eu tinha 12 para 13 anos, mais ou menos, eu trabalhava naquele tempo, podia, né? Hoje em dia os meninos não podem fazer nada, pode jogar celular, pode fazer um monte de coisa errada, pode. Mas naquele tempo a gente trabalhava. E eu trabalhava numa fábrica e fazia peças, né, imagens de gesso. E tinha as formas, a gente fazia as formas também. As primeiras imagens que eram tiradas daquelas formas eram perfeitinhas, iguaizinhas às originais. Depois, com o passar do tempo, elas iam se desgastando, não é? Então, gente, Adão e Eva foram esses primeiros, né, que saíram daquela forma que Deus fez, criou eles, a imagem e semelhança dele. E eles tinham tudo com Deus. Eles eram, assim, como diz, as meninas dos olhos de Deus ali. Deus amava, cuidava, conversava com eles. Eles eram as primícias do gênero humano, a imagem de Deus. E eles detinham a imagem da vida de Deus aqui na terra. Em determinado momento da existência deles, eles caíram no pecado, igual nós. Caíram no pecado e assim quebraram a imagem de Deus que estava neles. Se de um lado eles refletiam a vida de Deus, a imagem de Deus aqui na terra, se de um lado eles refletiam essa vida de Deus, do outro lado, após pecarem, eles refletiam a quebra da imagem de Deus. A ruptura que precisava ser restaurada. E o plano de Deus era salvar toda a humanidade, todo o gênero humano, toda a humanidade, toda a sua semeadura era e é salvar a todos. Vou contar outra historinha aqui. Lá pelos anos de 2010, 11, 12, por aí, eu e meu cunhado começamos, ele falou assim, vamos fazer uma plantação de banana? Nós começamos, um pedacinho de terra e tal. Aí, aproximadamente as 400 mudas. E aquelas mudas de banana da terra, né, foram crescendo bonitas. Nós compramos as mudas do Toninho. Aí aquelas mudas bonitas foram crescendo, nós irrigávamos, né, com aspersor e tal. Foi crescendo. Aí começou a sair os cachos. Aí as folhas da bananeira começaram a ficar amarelas. Começaram a murchar, começaram a secar. E aí falamos para outras pessoas, conhecemos com um técnico, né? Aí falou assim, isso é uma doença que tem origem lá em Rondônia. É a tal da cigatoca preta, que ia até matar a planta. Aí, o que a gente pode fazer? Falou assim, olha, não tem remédio para isso. O melhor que vocês poderiam fazer agora era
cortar e botar fogo, deixar secar e botar fogo para acabar com a doença, para não ir para outras plantações, né? Aí conversamos, né? Não, vamos cuidar desse negócio que vai dar certo. Aí, ao invés de molhar com o aspersor, aí nós começamos a molhar com a mangueira, de planta em planta. Aí eu falei assim, essas bananeiras vão ficar curadas. Pegava a mangueira pesada, ia lá. Aí colocava, rezava uma Ave Maria cada pé de banana. Até que tinha Ave Maria para rezar, ia irrigando. Acabou a Ave Maria, pulava para outra Ave Maria. E não é, menina, que aquilo que a gente ia perder tudo praticamente, nós não perdemos quase nada. Por causa da doença, não perdemos nada praticamente. Não é? Então, aquelas Ave Marias irrigadas ali, ou a irrigação rezada, né, curou aquelas bananeiras. Mas aqui, uma comparação meio assim, né, para dizer que aquela enfermidade, aquela doença chamada pecado, que tomou conta ali de Adão e Eva, ela ficou como herança também para nós. Mas veio Jesus, que veio para nos dar a vida, para morrer por nós. E aí não era mais a água irrigada na mangueira, mas era o sangue do Cordeiro que veio para lavar e purificar a cada um de nós. Não foram as feridas que os algozes fizeram em Jesus, batendo, chicoteando, mas foi a vida entregue. Jesus morreu, não foi uma ferida, ele todo tornou-se ferida para que nós pudéssemos ter vida. Então, amados, veja que a redenção que o Senhor trouxe para nós, redenção é uma palavra que tem origem no grego, que diz apolitroses, que significa a compra da liberdade de um escravo. Jesus comprou a minha vida escravizada, a sua, de toda a humanidade. Jesus pagou com a moeda chamada sangue. Com a moeda chamada sangue. E por que ele fez isso? Por que Jesus fez isso? Porque ele ama cada um de nós. Não são os nossos méritos, não é o nosso merecimento, irmãos. É graça dele, é amor dele, é amor que jorra dele por cada um de nós. Por mais que os nossos pecados sejam tenebrosos, cabeludos, né, como as pessoas falam, nossa, pecado cabeludo. Por mais que esses pecados sejam terríveis, eles não resistem ao poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual ou quais são os seus pecados, eu sei dos meus, né? Mas eu sei também que o poder de Deus é invencível, que ele derruba todos os males, e ele tem o poder para nos dar a vida em eternidade. E como, irmãos, nós acessamos este sangue do Senhor? Como nós temos acesso a esse sangue do Senhor? Todos nós podemos ter acesso. Precisamos fazer a nossa parte. Olha bem, aqueles pecados veniais, nós confessamos aqui na missa. Quando nós dizemos, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, né? Nós confessamos aqui.
Mas tem os pecados, pecados graves, pecados mortais, que são apagados somente com a confissão. Amém, gente? E eu vou falar para vocês, faltar à missa no domingo é pecado grave, tá bom? Então, confissão. E a confissão é que, como se diz, abre as porteiras, dá acesso ao sangue que nos é dado pela Eucaristia, através da Eucaristia, e nós recebemos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que purifica todo o nosso ser. Confissão e Eucaristia apagam completamente os nossos pecados e manifestam a graça de Deus de vivermos em comunhão com Ele. Cristo é o centro do plano divino do Pai. Ele é a redenção, Ele é o mediador. Ele é como a ponte que nos une, que une a terra ao céu. Jesus Cristo, com o seu sangue. Então, desde o início da criação, Deus estabeleceu o seu plano de salvação por Jesus Cristo para nos fazermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Quando estamos cobertos pelo sangue do Senhor, cobertos pela Eucaristia, pelo sangue da Eucaristia, não tem nada que vai nos repreender, nada vai nos manchar, macular diante da nossa chegada ao céu. Irmãos, nós somos da semente da árvore, do tronco de Deus, como falava no início. E somos destinados a amar, a sermos filhos dele em Jesus Cristo. Estamos com Cristo, nosso sangue é o sangue de Cristo. Amém? Então, destinados a ser filho no Filho, fazer resplandecer a graça de Deus. Graça de Deus que é a santidade dos filhos. Os filhos parecem com os pais. E assim nós queremos parecer mais e mais com o nosso Deus. Porque tudo procede da benevolência, do amor do Pai. Tudo é graça, não é merecimento nosso. Eu queria que você pegasse ali, nesse texto que nós acabamos de ler, para nós fazermos este louvor que São Paulo fez nessa carta aos Efésios. Versículo 3 e 4. Veja, isso aqui é um louvor, é um elogio a Deus Pai, Então vamos dizer juntos: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo, e nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Glórias e louvores a ti, Senhor. Glórias e louvores a ti, Senhor. Feche seus olhos um instante. Imagine aquela cena do dia da paixão do Senhor. Especialmente quando ele subia para o Calvário, que era chicoteado, carregando a cruz, cambaleando, sendo ajudado ali até por Simão Cirineu. As quedas que ele tomou, as feridas que ele sofreu, o sangue que jorrava dele. Ele o fazia por causa de você, por causa de mim, por causa de cada um de nós. Nós queremos hoje, Senhor, diante desta cena,
Nós podemos agora olhar para a cruz de Cristo, olhar para aquela cruz e colocarmos todo o nosso pecado, todas as nossas transgressões que fizeram com que ele fosse crucificado. Perdão e misericórdia, Senhor. Que o teu sangue nos lave, Senhor. Que o teu sangue me lave e me purifique. Ponho-me aos pés da tua cruz. Desejo ser lavado por teu sangue e ver sair das suas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Você pode, novamente com seus olhos fechados, mas ainda trazendo aquela cena, ou trazendo essa imagem, você pode ir tocando no seu físico. Aonde você sente dor agora? O Senhor mesmo, Ele nos cura das nossas dores físicas. Ainda que os nossos pecados não tenham sido confessados, mas diante do nosso pedido de perdão, diante da nossa situação hoje, das nossas dores físicas, Ele toca em nós, toca na nossa mente, no nosso psicológico, Ele toca no nosso espírito. Por isso, Jesus, teu sangue cura. Teu sangue liberta, o teu sangue nos dá a redenção, o teu sangue paga pelos nossos pecados. Teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Vocês, teu sangue cura. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Fique todos de pé agora. Vamos juntos louvar o Senhor. Vamos dar salva de palmas aí para Jesus. Glória a Senhor. Teu sangue cura, Senhor, é forte. Teu sangue cura, teu sangue tem poder para curar-me. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.